Olá pessoal, dando sequência aí às nossas resoluções de exercícios do livro de cálculo da 7ª edição do James Stewart, volume 2. Hoje a gente vai calcular um exemplo que eu já deixei um resumo aqui para mim ajudar. A gente vai calcular esse exemplo da seção 14.7. Seção 14.7, valores máximos e mínimos. Então a gente tem lá na seção 14.7 o exemplo 3, que ele vai pedir exatamente para a gente encontrar os valores de máximo, mínimo e o ponto de sela nessa função aqui. Então, de modo que para a gente encontrar esses valores de máximo e mínimo nesta função, o ideal é que a gente faça a leitura lá do texto, no capítulo do livro, e que a gente se depare lá com o teste da segunda derivada. Então, a partir do teste da segunda derivada, a gente vai ter condições de encontrar esses pontos de forma mais fácil e mais rápida. Então, eu fiz um passo a passo aqui para vocês, um resumo lá do livro, que a gente, no primeiro passo que a gente tem que fazer, quando a gente for calcular a função, é encontrar a primeira derivada de x aqui, o f de x e o f de y. Então, a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Os valores que a gente encontrar, a gente vai igualar isso a zero. Então, a gente vai estar extraindo o nosso x crítico aqui, que seria o ponto crítico em x e o ponto crítico em y. E aí eu vou mostrar a vocês passo a passo como fazer isso. O segundo passo seria determinar os pontos críticos dentro dessa determinante aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Utilizando essa determinante, a gente vai definir se esse ponto D ele é um ponto de sela, se ele é um ponto mínimo ou se ele é um ponto máximo. Se o D for menor que zero, vai ser um ponto de sela. Se o D for maior que zero, então a gente vai pegar a segunda derivada de f de x e vai verificar. Se for maior que zero, vai ser o mínimo local. Se for maior que zero, vai ser um mínimo local. Se for menor que zero, vai ser um valor de máximo local. Se porventura a gente aplica a determinante e a gente encontra que esse D ele é igual a zero, então a gente vai definir que nada podemos afirmar sobre esses pontos. A gente não vai falar nem que ele é um ponto de sela, nem que ele é mínimo, nem que ele é máximo. Então vamos lá para a gente resolver esse exercício. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, seguindo o nosso passo a passo aqui, ó, vai ser encontrar a derivada em relação a x e em relação a y. Então nós vamos derivar isso aqui, ó. F de x é igual. Derivando em relação a x, a gente tem 4x ao cubo. Derivada de y em relação a x vai ser zero. Então a gente vai ficar aqui, ó, com a derivada de y vai ser zero também. Então a gente vai ficar aqui com menos 4x. A derivada dessa constante vai ser zero também. Então a gente vai chegar no valor que a gente vai ter para f de x, 4x ao cubo menos 4x. A f de y vai ser, a gente vai derivar esse x em relação a y, vai ser zero. Então, o y, 4y, vai ser 4y ao cubo, né? Menos, aqui em relação a y, esse y vai dar 1, então a gente vai ficar com menos 4x. Ok? E a constante vai ser zero. Então, aqui a gente já encontrou o nosso fy, o nosso fx e o nosso fy. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar essas funções a zero. Então, vou vir aqui, ó, vou abrir uma chave aqui, vou falar que
meu f de x igual a zero. Então, vou fazer meu f de x igual a zero. Então, vou ficar com 4x ao cubo menos 4x. Mesma coisa para o f de y. 4y ao cubo menos 4x. Aliás, tem que colocar igual a zero, né? A gente vai igualar, a ideia é igualar a zero. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa função aqui de cima e vamos isolar Gente, note que eu apaguei aqui, ó. Eu cometi um erro aqui na hora que eu estava derivando. Na verdade, isso aqui vai ser um y. Porque se a gente está derivando x aqui, ó, 4x. Aqui vai ser 4x ao cubo. E aqui, ó, se a gente está derivando em relação a x, a derivada de x aqui vai ser 1. Então, a gente vai ficar com 4y. Perfeito? 4y aqui, 4y aqui. Então, dando sequência aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa função, como eu falei, e a gente vai isolar o nosso y nela. Então, vou pegar e vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Vou levantar um pouquinho nossa folha aqui. Então, vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Vou pegar 4x ao cubo menos 4y igual a zero. Então note que eu vou pegar esse 4x ao cubo, vou passar lá para o outro lado da igualdade. Então a gente vai ficar aqui, ó, menos 4y igual a menos 4x ao cubo. Então vou ter y igual a menos 4x ao cubo sobre menos 4. Então eu posso cortar agora, ó, posso cortar esse número com esse número, e aí nosso resultado vai ser y igual a x ao cubo. Então, gente, aqui a gente já encontra o nosso primeiro ponto. Se a gente for analisar o nosso x aqui, se a gente fizer o nosso x igual a zero, então o nosso y vai ser zero também. Porque se eu pego aqui, ó, y igual, coloco o zero, eleva ao cubo, 0 vezes 0 vezes 0 é zero. Então, meu y é igual a zero quando o meu x é igual a zero. Perfeito? Então aqui, ó, a gente já tem o nosso primeiro ponto. Nosso P1 aqui, ó. Então, o meu y é zero, meu x é zero, então coloca aqui 0 e 0. Então nós temos nosso primeiro ponto crítico aqui para x e y. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a outra, nós vamos pegar essa segunda função aqui, e vamos substituir o nosso y, onde a gente tiver y, a gente vai colocar x, para que a gente possa calcular agora e determinar nosso segundo ponto aí, em relação, nosso segundo ponto crítico aí, e definir esse ponto. Então vamos lá, vamos pegar 4x, né? 4y, na verdade, 4y ao cubo menos 4x igual a zero. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai jogar no lugar, vai colocar no lugar do x, a gente vai substituir pelo valor que a gente encontrou no lugar do y. Aliás, no lugar do y, a gente vai substituir o valor que a gente encontrou aqui, ó. Sempre a gente pega a primeira função, isola o y, depois a gente substitui na segunda função. Então vamos lá.
E então a gente vai ter... Aqui a gente pode simplificar essa função para ficar mais fácil. E aí a gente pode dividir isso aqui por 4. Então a gente vai ter y ao cubo menos 4, menos x, aliás, menos x igual a 0. Então, aí o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter x ao cubo menos x. Perfeito? E aí, isso igual a 0. Então, isso daqui vai ser o quê? X a nona menos x igual a 0. A gente pode colocar esse x em evidência. Então, a gente vai ficar com x igual, aliás, x vezes x a oitava, porque a gente tirou um x para fora, menos 1. Que se a gente multiplicar isso aqui, a gente volta para a mesma função que a gente tinha antes. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor de x e vai igualar a 0. Depois a gente vai pegar esse valor que está dentro do parênteses e vai igualar a 0 e vamos calcular cada função dessa. Então, a gente vai ter x igual a 0 e depois a gente vai ter x a oitava menos 1 igual a 0. Para a gente encontrar os pontos críticos aqui nessa função de x. Então, gente, agora a gente já tem aqui, já está certo o x crítico aqui. E aí a gente só tem que trabalhar com essa função aqui para a gente encontrar essa raiz aqui. Então vamos lá, vou separar aqui mais uma vez. E aí vou colocar aqui, ó, x a oitava menos 1 é igual a 0. Então, vou isolar esse x, vai ficar x a oitava igual, passo 1 para o lado de lá, e aí a gente vai ter o que? A gente vai ter x é igual a raiz oitava de 1 aqui. Então, se a gente pegar o 1 aqui, ó, e for tirar isso daqui, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, a gente vai ter que o nosso x aqui, ele vai ser igual a mais ou menos 1 aqui. Então, a gente teria, na verdade, um x igual a 1 e um x igual a menos 1 aqui. Então, as raízes, os pontos críticos para x que a gente encontrou, vai ser menos 1, 1 e 0. Porque aqui a gente já tem um 0 aqui também. Então, a gente vai ter lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses pontos de x que a gente tem aqui e vai substituir nessa função para a gente encontrar nossos pontos críticos de y. Então, eu vou colocar aqui, ó, y é igual a x ao cubo. E aí, quais os valores de x que eu encontrei? Na primeiro ponto eu encontrei o 0, mas eu já calculei, dá 0 para o meu y. No nosso segundo ponto vai ser 0 aqui também, então vai dar a mesma coisa. E aí a gente vai ter o x1 e x menos 1. Então vamos lá. Se a gente... Vou fazer uma tabelinha que fica mais fácil para visualizar isso. Espero que dê espaço aqui. X y igual a x ao cubo. Então, quais são os valores que a gente tem para x? Os valores que a gente tem para x foi o 0, tanto aqui como aqui, o 1 e o menos 1. Então, a gente tem 1, dando para ver aí, e menos 1. Se nós substituirmos isso daqui, o que a gente vai encontrar? 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Então, meu valor de y é 0. Então, se eu colocar um 1 aqui, 1 vezes 1 vezes 1, para y, vai ser 1. Se eu colocar menos 1 aqui, vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. Então, gente, os pontos para x e para y já está definido aqui. Vou pegar uma folha aqui, limpa. Vou fazer aqui, ó, do ladinho. Aí nós já temos aqui nossos pontos críticos aqui. Então, vou colocar meu P1 aqui, ó.
P1 é igual a 0 e 0, que foi esse P1 aqui, ó, que a gente encontrou. Tá certo? É como se a gente estivesse substituindo ali, ó. A gente substituiu o valor de x aqui, ó, lembra? A gente já fez direto aqui, então esse primeiro ponto já sai direto. Então eu vou ter ele aqui 0 e 0, meu ponto crítico. Meu P2 aqui é igual a 1 e 1. Meu P3 aqui é igual a menos 1 e menos 1. Então, gente, vou sobrepor as folhas aqui para ficar mais tranquilo para a gente. Vou tirar essa folha de baixo para a gente dar sequência. O que a gente acabou de fazer com esse monte de conta que a gente fez? A gente encontrou nosso x crítico e nosso y crítico para cada ponto. Ah, Robson, vai ter quantos pontos? Depende de quantas raízes a gente vai ter na função. Então, nessa função aqui, a gente encontrou 3 raízes. Pode ser que a gente encontre um ponto só em algum momento. Mas, enfim, aqui nós temos nessa função 3 pontos aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar nosso segundo passo no teste da segunda derivada. Então, nós vamos pegar aqui no nosso determinante e vamos aplicar a segunda derivada aqui. Então, vou pegar agora e vou calcular a segunda derivada para os pontos que a gente encontrou aqui, ó. X tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar tudo aqui. Então, nós vamos calcular a segunda derivada, tá meio embolado, mas é isso aí. Nós vamos calcular a segunda derivada agora para esse x aqui, ó, f. Lembre, gente, que eu tinha anotado x lá no início lá, ó. Eu corrigi aqui. É y. Então nós vamos calcular aí nosso f de x e nosso f de x. Pegamos o nosso f de x e calculamos a segunda derivada. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 12x ao quadrado. Beleza? E aí nós vamos calcular nosso f de x, y. Então, a gente vai pegar a nossa função de f de x e vai derivar em relação a y. Então, em relação a y, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos 4. E aí, a gente vai pegar o nosso segundo ali, ó, f de yx, que tem que dar a mesma coisa. Note que vai dar. Então, em relação a x, agora a gente pega a função o f de y aqui, deriva em relação a x, a gente vai ter menos 4, porque isso aqui vai dar 0 em relação a x, e isso daqui vai dar menos 4, porque o x vai dar 1. Então, a gente vai ter menos 4. Então, tá batendo certinho aqui, ó. Essas duas aqui sempre tem que dar iguais. E o nosso f de y. O nosso f de y. Agora nós vamos pegar o nosso y, nosso f de y, e derivar em relação a y mais uma vez. Então vai dar 12y. 12y ao quadrado. 12y ao quadrado. E aí, gente, a gente vai aplicar em cada ponto desse agora a determinante. Eu vou colocar aqui, ó, que D no ponto 0 e 0 é igual. Vamos aplicar dentro da determinante. Pega a fórmula lá para não se esquecer, ó. Ali, o f de x é quem? É 12x ao quadrado. O xy é quanto? É menos 4.
O yx é quem? É menos 4. O f de y é quem? É 12y. 12y ao quadrado. Agora a gente vai aplicar os nossos valores de x e y aqui nos nossos pontos. E vamos obter um valor para o ponto, um valor de D aqui. Então vou jogar aqui para o cantinho aqui, ó. Vou trazer cá para o canto da folha para a gente ter mais espaço. Então vamos jogar ali, ó. Vou fazer a conta com vocês para ficar bem detalhado. D é igual no ponto, né? D no ponto. No ponto 1 de 0 e 0 aqui é determinante. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 12x ao quadrado. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 12 vezes quem? Vezes 0 ao quadrado. E isso é o que? Isso vai dar... Vou fazer esse daqui passo a passo. Isso vai dar 0. Então, vou ficar com 12 vezes nada, vai dar nada. Então, eu poderia ter feito isso fora aqui, que ia ser melhor. Mas, enfim... Vou fazer aqui com vocês esse daqui bem passo a passo aqui. Então, a gente vai ficar com 12 vezes 0. Isso vai dar 0. Isso vai dar 0 aqui, vai ser igual a 0, né? E aí, tá um pouco confuso, mas eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo aqui. Estou colocando esse 0 do x aqui nesse 0 aqui, ó. E quando a gente multiplica, isso vai dar 0. Então, isso aqui é só uma observação para que vocês façam dessa forma. E agora eu vou fazer aqui, então, direto, para que a gente não se perca no nosso cálculo. Eu vou aplicar ali, vai dar 0. Aqui é uma constante, então vai ficar 4 aqui. Aqui também vai ficar 4. E aqui no 12y é 0, vai fazer a mesma continha que a gente fez aqui, vai ficar como 0. Então note que a gente vai ter 0 vezes, nada vezes nada, 0 vezes 0 aqui vai dar 0. 4 vezes 4, 16. Então a gente vai ter um número positivo aqui. A gente vai ter 0 igual a 0 menos quem? Menos vezes menos mais. Então, a gente vai ter aqui mais 16. Igual a quanto? Isso vai ser, ó, menos vezes mais, menos. Então, nosso D aqui, ó, D no ponto 0, aqui, 0, é igual a menos 16. Por conta desse jogo de sinal aqui. Então, menos 16 é menor que 0. Se a gente for aqui na nossa tabela, aqui atrás, e olhar aqui, ó, no nosso resumo, quando a gente tem o D menor que 0, isso é um ponto de cela. Então, esse P1 aqui, ó, esse P1 aqui, ele é um ponto de cela. Então, eu posso falar que P1, 0, 0 é igual a um ponto de célula. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa para o P2 e para o P3. Vou pegar uma outra folha. Pegar outra folha e vamos lá. Então agora a gente vai fazer o P2 aqui, ó. P2 igual a 1 e 1. Vamos pegar a nossa determinante e vamos aplicar o ponto 1 aqui, ó. Então a gente vai ter aqui que D é igual
aliás, D no ponto 1 e 1 é o que? A gente vai substituir o x aqui por 1 e o y por 1. Então vai ter 12, porque 12 vezes 1, 1 elevado ao quadrado, vai dar 12. 12 vezes 1, 12. Menos 4, substitui o 1, o y, o ponto y aqui, ó, o 1 do y aqui, no lugar do y aqui. Então a gente vai ter aqui também 12. E o que a gente tem agora? A gente tem aqui 12 vezes 12 é igual a 144. 144. Menos quanto? Menos vezes o mais o 16 vai dar menos 16. Então vai ficar 16 igual. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 128. 128. Então nosso D agora é maior que zero. Então quando o D é maior que zero, lembre-se que a gente tem aqui, ó, quando o nosso D é maior que zero, a gente tem que pegar a segunda derivada e aplicar em x para ver se vai ser maior ou menor. Se for maior, vai ser mínimo. Se for menor, vai ser máximo. Então a gente vai pegar e vai aplicar agora na segunda derivada. Então a segunda derivada do f de x é esse valor aqui, ó. Então nós vamos pegar aqui, ó, nosso f de x, que é igual a 12 vezes o x, que é 1, ao quadrado. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 12. Então 12 é maior que zero, né? Se 12 é maior que zero, então isso é um ponto de mínimo local. Então isso aqui é um ponto de mínimo. Note que o ponto 3, gente, o ponto 3, ele é o que? Menos 1 e menos 1. Se a gente substituir aqui, ó, menos 1, como isso aqui está elevado ao quadrado, esse número vai ficar positivo. Então isso vai dar a mesma coisa que deu nesse ponto aqui. Então, consequentemente, se nós fizermos a mesma coisa, vai dar 128 também. E se a gente aplicar a segunda derivada, vai dar 12 também. Então, 12 é maior que zero. Então isso aqui é um ponto de mínimo local também. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Tentei fazer o mais detalhado possível para que chegasse ao entendimento de todos. Às vezes fica alguma coisa a desejar, igual eu sempre falo, eu não sou matemático, gente. Então é difícil eu tentar trazer um linguajar mais claro possível para facilitar a vida de todos. Mas eu tento dar o meu melhor aí para que fique mais fácil possível para quem estiver acompanhando os exercícios. Para melhorar isso daqui, a gente só teria como fazer o seguinte. A gente teria como colocar o nosso P1 aqui, né? Igual um ponto de cela. Nosso P2 igual um mínimo. Nosso P3 igual ao mínimo. Então, gente, se inscreva no canal aí, deixe seu like e até o próximo vídeo. Grande abraço, fique com Deus.